Eu vejo hoje a minha vida, dá vontade de te adorar, papá. Não te paguei nada, não te paguei nada. Eu vejo hoje a minha saúde, dá vontade de te adorar, papá. Não te paguei nada, não te paguei nada. Lembro-me bem de onde saímos, pai. Dá pra dizer que hoje tá tudo bem. Não te paguei nada, eu não te paguei nada. Ministério, muitas lutas, combates, pai. Hoje está tudo bem. Não te paguei nada, eu não te paguei nada. Toda a minha... Alô, povo de Deus, que o Senhor nosso Jesus abençoe tua vida em nome de Jesus. Aqui fala o profeta BM Samuel, pai do infundiamento, o profeta mais rápido da nação angolana. Acredito eu que já se faz alguns dias que as mídias têm falado muita coisa e o profeta não tem se pronunciado. Guardei o meu silêncio porque estava numa fase de oração. Estava numa fase de busca da presença do Espírito Santo para a minha vida, a minha própria comissão, meu ministério e os meus filhos e as minhas filhas na fé. Antes de eu ir rapidamente para o que eu vim falar com você nesta noite, gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos 19, versos 12 até versos 13. Se não tens a Bíblia, este verso estará mostrando aqui nesta tua tela. E a palavra de Deus diz em Salmos 19, 12, 13: quem pode perceber os próprios erros? Purifique-me dos que ainda não são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Sabias que muito de nós temos andado em erros, mas não temos percebido, porque não temos visto com clareza estes mesmos erros? Há dias atrás, um incidente aconteceu no culto de domingo, na qual eu, amador do Evangelho, amador da Palavra de Deus, estive andando de acordo ao que o Espírito estava me liderando dentro da sala. Um dos nossos filhos locais são filhos da igreja, que também fazem parte do pacote bonatório mensal para a sustentabilidade da sua família. Mas a sua mãe encontrava-se doente, e ela, antes de eu vir para o culto, a mãe havia ligado para mim, e a mãe disse-me: profeta, por favor, meu filho vem para ir para a igreja para orar ao meu favor, porque eu não vou conseguir. Me agradecia pela compra dos remédios que eu havia feito. E dentro da explanação do culto, um pai não bate em teatro. Um pai bate, cria, reeduca aquele que ele chama seu filho. A correção vem para os filhos e não para os bastardos. Sendo nosso filho do ministério,
Eu lhe vendo dormindo e vendo o esforço que a mãe tem feito. E os esforços que nós na qualidade de igreja temos feito. Senti-me mal. Se você quer ver a realidade do que eu estou lhe dizendo, vai para as nossas lives. Assista ela completa e você entenderá o que o profeta está dizendo. Então eu venho acordá-lo. E logo ele suspira e eu lhe digo o que eu falei, que todos nós soubemos. Às vezes o zelo de amar tanto a obra de Deus nos leva a cometer algumas pequenas infrações cujo corpo de Cristo não terá capacidade de poder entender. Antes de eu ler isto, eu gostaria de te deixar esta tarefa. Sabes o que é você deixar tudo por Cristo? Abandonar tudo pela obra do Senhor? E alguém que você está ensinando a obra do Senhor, que é beneficiário dos bonatórios que Deus tem feito no ministério, você vê aquela pessoa dormindo dentro da casa do Senhor, desvalorizando Deus, e você tem que bater palmas, tem que rir, não pode reenquadrar o teu filho para lhe ensinar que, olha, volta-te no teu caminho. Essa história me voltou à história de Jesus Cristo, amador do evangelho do pai dele. Ele entra dentro do templo e encontra as pessoas vendendo. Jesus se irrita, pega no chicote, começa a batê-los e a expulsá-los do templo do seu pai. Primeiro perdão que eu vou pedir à sociedade angolana e a todo cristão, a todo mundano até, a toda pessoa que respira, o meu primeiro perdão vai da seguinte maneira: perdoe-me por eu ter zelo da obra do Senhor, e este meu zelo levou-me a fracassar, a cair nas minhas expressões. Segundo erro, eu peço perdão à comunidade cristã, porque a comunidade cristã disse que não podia bater, mas eu não bati, reenquadrei. Existe uma diferença entre bater e reenquadrar. Terceiro perdão, eu peço perdão a si, que achou que eu fui afastado do meu líder por causa desta situação. Vai lá ver na nota de afastamento. Na nota de afastamento está 26 de março. E este incidente acontece no domingo, que eram 13. Será que as datas são iguais? Não. Eu fui afastado por outros motivos, que depois meu líder, hamos de vir para lhe explicar, mas posso lhe deixar a satisfação de entender pelo menos. Lembra quando eu fui para o programa da UESA? Houve algumas perguntas escorregadias que eu respondi de acordo à sabedoria que o Espírito Santo dá na pessoa. Vá lá ler corretamente aquela nota de repúdio. Aquela nota de repúdio, ela dizia: nós repudiamos algumas expressões que o profeta Ben Samuel utilizou no podcast da UESA. Por que tanta maldade que vocês juntam as coisas para dizer que ele foi suspenso porque reenquadrou seu filho? Só porque a mãe pediu, me disse: pai, você é meu pai na fé, deixa ainda eu me retratar em condições, depois eu hei de voltar e vamos fazer um vídeo. Mesmo a medicação da mãe, eu que estou a colocar. Mas sim, fracassei porque não podia desejar o mal para o meu irmão. Não se esqueça, a pessoa quando está no seu momento de ira, ela pode cometer erros. Como um ser humano, cometi erros. E eu peço perdão. Este perdão eu peço não somente por mim, eu peço pela minha comunidade. Sentei e comecei a pensar pelas 142 pessoas que eu emprego, que eu pago salário. Como é que elas vão ficar? Sentei e comecei a pensar pelas famílias que eu sustentabilizo. Sentei e comecei a pensar os colegiados de 60 crianças que nós pagamos. Sentei e comecei a pensar as pessoas na qual nós demos cobertura. Eu disse: não, Senhor,
não me permita cair ao orgulho de dizer não fiz nada. Venho aceitar toda a culpa. Errei. O meu zelo no amor do meu Pai, Cristo Jesus, levou-me a fracassar. Estive no gabinete do meu líder, fui deixar esta nota. Vou lê-la para você que está me assistindo. A sua reverendíssima Reverendo Zuzi Antônio, pastor presidente da UREU, Luanda. Assunto: pedido de perdão em moção de arrependimento. Os nossos melhores cumprimentos. Eu, Beni Lucuto João, pastor do Ministério Deus da Graça Arena de Fogo e Oração, da Igreja de Reavivamento Espiritual Unida de Angola, UREUA, venho muito respeitosamente e humildemente, por este meio, rogar a Sua Excelência por perdão. Ao meu líder, Reverendo Zuzi Antônio, na sua qualidade de pastor, presidente e representante legal, neste sentido, da minha livre e espontânea vontade, expresso um profundo sentimento de arrependimento pelas minhas ações que circulam pelas redes sociais e que feriu a sensibilidade moral, espiritual, emocional dos cidadãos, dos fiéis da Igreja do Corpo de Cristo, em particular os ministros de culto e a sociedade e todas as autoridades angolanas. Neste momento em que a comunidade cristã celebra a Páscoa, no ambiente de paz, no ambiente de reconciliação, eu imploro à sociedade angolana em geral, à Igreja Corpo de Cristo e a todas as autoridades do governo que me concedam o perdão, em nome de Cristo Jesus, elusivo a este grande mês que é o mês da Páscoa. É o mês na qual nós refletimos as bonatórias de Jesus Cristo na terra. Jesus é a primeira referência que vem nos mostrar o amor, o perdão. Reconheci meu erro, rogo-vos, suplico-vos, aos que se sentiram feridos, sem entender as causas, peço para vocês perdão. Não é intencional. Às vezes eu sou mal interpretado de acordo com a mensagem conforme eu aprendo. Sem justificativas, eu digo para si perdão. Assim sendo, prometo de agora em diante trabalhar para a transformação do meu ministério pastoral, na minha mudança dos meus procedimentos, nas minhas abordagens, observando a ética, a moral, a deontologia pastoral, com vista a salvaguardar a dignidade da pessoa humana. Alguns disseram para mim, profeta, aquela bofa que você deu, aquilo foi desumano. Repito para vocês, vai assistir desde o princípio até o fim, aí entenderás se era bofetada ou não. Mas em todo o contexto, peço perdão se eu feri a comunidade humana, se eu feri, se não salvaguardei a dignidade humana, particularmente nas várias vertentes física, moral e espiritual, no discurso da minha missão. Como ministro de culto, peço a Deus e pela comunhão do Espírito Santo que me faça a graça e me transforme num modelo de homem de Deus, pacificador, que promove a paz nas famílias, na sociedade e em particular
para a comunidade na qual eu sou líder. Após a reflexão de todos os acontecimentos que mancharam a minha imagem, a minha personalidade, a igreja e a sociedade em geral, que levou à medida de afastamento do Ministério Deus da Graça, Arena de Fogo e Oração, da Ureua, apresento agora em diante do corpo de Cristo, meu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, realizando assim culto racional a Deus, como diz o livro de Romanos, capítulos 12, versos 1. Pelo que peço uma segunda chance à direção da igreja Ureua, sendo jovem pastor, para personalizar o meu trabalho, dando o contributo necessário à obra de Deus e continuar a receber as instruções dos líderes espirituais mais velhos do que eu, para ganhar as experiências e comprometendo-me em respeitar as constituições, as leis vigentes em Angola e nos estatutos do regulamento interno, a doutrina da visão social, moral e espiritual da Ureua. Sem mais de momento, na expectativa de que o meu pedido de perdão mereça da sua reverendíssima atenção devida, subscrevendo-me com elevada estima e consideração. Luanda, aos 15 de abril de 2025, na pessoa pastor responsável Benino Couto João, vulgo nome D.N. Samuel. Esta aqui é o meu pedido de desculpa por escrito, que eu escrevi para a sociedade angolana, para as instituições, para o meu líder, e dizer que eu aceito toda a culpa. Estamos no mês de Páscoa, estamos no mês do perdão, onde eu falhei. Todos nós somos seres humanos, de uma área ou de outra. Quando a ira vem sobre nós, às vezes podemos pecar. Por isso a palavra de Deus diz: não deixa que a raiva lhe leve ao pecado. Significa, podes ficar nervoso, mas não permita que ela te domine. Eu sou um ser humano falho, fora da espiritualidade divina de Deus que está em mim, tenho a humanidade em mim. Às vezes zelo demais na obra de Deus, que faz com que haja certo aperto determinado. Mas entendi que isso vos magoou a minha sociedade, magoou os dirigentes, e eu peço sinceras desculpas. Mas deixo claro para vocês, não fui afastado ou não entrei a um processo disciplinar com o meu líder, ou um momento de afastamento que fazia com que o líder e eu sejamos separados, porque eu, vulgo, esbofeteei o meu irmão dentro da igreja, mas sim por causa de uma nota de repúdio que havia feito com que eu fui num programa, e naquele programa, segundo a interpretação de alguns, usei termos que não podia usar. Este sim foi o motivo do meu afastamento. Agora, de acordo às tendências de coisas que estavam a acontecer, fez com que eu pedisse esse pedido de desculpa para vocês, porque não foi o INAR que veio aqui e colocou cadeados, não colocou cadeados nenhum, não foi nenhum órgão do Estado, polícias que vieram colocar chaves, ninguém veio colocar. Eu simplesmente, quando olhei para as redes sociais e vi notas sobre mim que andavam sem ser informado, e eu conheço o nível que Deus me deu da minha popularidade, eu tinha medo com que o meu povo reagisse de uma forma indigna, uma forma má. Esta visão foi me inspirada por Deus,
Todos que estão a assistir esse vídeo sabem como eu sofri para a compra deste espaço, para erguer este espaço. Todos vocês sabem conforme vendi carros, vendi casa, vendi coisas para edificar este templo para o Senhor. Eu não ficaria feliz com o templo do Senhor as pessoas vandalizarem. Mas este não é o problema, pois ali eu pedi desculpa. A Bíblia diz: perdoai os outros para que tu também sejas perdoado. Onde eu errei naquela fita, peço perdão, pessoal. Se vos magoei, peço perdão, pessoal. Mas eu deixo essa nota para que vocês percebam. Podem um pouquinho voltar a se lembrar de todos os bons trabalhos sociais que eu tenho feito na nação angolana. Por favor, eu lhes suplico ao pensar um pouquinho. Não vamos simplesmente às críticas, não vamos simplesmente aos ataques, mas eu peço à comunidade, realmente vocês dizem que vocês são de Deus e vocês têm amor. Se tem amor, o que a palavra nos diz? Não fique feliz quando o seu irmão não come. Não fique feliz quando o seu irmão não está bem. Podem, por favor, pensar como ficará essas 142 pessoas. Podem, por favor, pensar como é que será essas 60 crianças. Podem, por favor, pensar as nossas causas sociais. Podem, por favor, pensar um pouquinho. Às vezes, não é só nós irmos dizer que não o correto. Às vezes, ponderar não é estupidez. 1000 vezes um império que desenvolve e cresce do que um império que não cresce e são aniquiladas as pessoas que podem fazer crescer. Eu deixo essa reflexão para si. Eu vim pedir perdão a si, vim pedir perdão à sociedade angolana, vim pedir perdão aos nossos queridos dirigentes. Se talvez, num exemplo qualquer que eu dei, e vocês acharam que vos minimizei, vos coloquei para baixo, peço as minhas sinceras desculpas. Às vezes, a maneira na qual nós falamos pode tornar uma frase certa em uma frase incorreta. Obrigado por este momento de reflexão. Pensei bastante. Deixei essa nota de reflexão no meu líder, aguardando com que ele responda, com que ele pense a favor do povo. E obrigado a todos que oraram por nós, obrigado a todos que se sensibilizaram. Suplico a vocês, não usam agressão. Suplico a vocês, não vamos criar tumulto, não vamos criar luta. Podemos reivindicar, mas com silêncio, com paz. Preste atenção, não se luta com o Estado, não se luta com os líderes. Onde eles vejam erro, às vezes nós não temos capacidade de ver. Lemos há bem pouco tempo aqui no livro de Salmos. Às vezes, o teu erro você não tem capacidade de ver. Se eles viram e nos iluminaram, ouvimos o conselho dos mais velhos. Entendemos como funcionar. E peço a si que me ajude a ter essa segunda oportunidade para servir a minha nação e servir o meu povo. Agradeço bastante aos críticos, aos que boicotaram, aos que criaram notícias de mentira. Vos agradeço também. E obrigado a todos que estão a ser verdadeiros, partilhando a informação com verdade. Que o bom Jesus vos abençoe. Como sempre, quando há polêmicas, eu amo reconhecer estas 2 páginas, porque eu vejo bastante integridade. Que Deus os abençoe pela integridade. Todas as páginas que estão a passar a informação com verdade, que Deus os abençoe. Porque vocês são pessoas da mídia, não podemos vos proibir. Obrigado, mais uma vez, peço perdão e peço uma segunda chance. Que Deus abençoe vocês. Estamos na expectativa da oração, acreditando no que Deus pode fazer para tocar o coração dos nossos líderes, tocar o coração dos nossos governantes, para pensar um bocadinho na visão do profeta Ben Samuel, pensar um bocadinho nas pessoas que o profeta Ben Samuel ajuda, pensar um bocadinho no ministério.
às vezes, tenuar não é estupidez, mas é contribuir para uma evolução. Obrigado pelo seu tempo. Qualquer coisa, estaremos te informando. Partilha para alguém que não ouviu. Deus abençoe. E lê esta informação, ela estará passando por aqui para você. Que Deus abençoe você. Shalom.